Carestia de vida, take 1. Segura. Para entender as ações, né, contra a carestia de vida que anarquistas, socialistas e sindicalistas revolucionários fizeram, né, no começo do século passado, a gente tem que entender como estava a situação da classe trabalhadora no Brasil naquela época. Então a gente teve uma passagem do Império ali muito tardia para a República, e não foi como uma rebelião popular, como em outros países, né? Foi uma intervenção militar, então totalmente controlada, que colocava a República na mão de uma classe dominante. A gente tem um fim da escravidão muito tarde e também que colocava trabalhadores racializados numa situação muito precária, em piores moradias, em piores empregos. A gente não teve uma reforma agrária, né? A gente teve uma lei de terras que, na verdade, colocava o poder muito no latifúndio, e a vinda de trabalhadores imigrantes, que vai ser marcada também por uma distinção social de classe. Então, esses trabalhadores que estavam vindo, eles vão ser ou açoitados trabalhando no campo, sem direitos ali dos latifundiários, ou acompanhando a construção desigual das cidades, que aumentavam muito potencialmente, né? De 1890 a gente vai ter 1.400.000 pessoas em São Paulo, e isso vai passar para 4 milhões, mais de 4 milhões. Então foi um aumento exponencial muito forte, que não vai acompanhar uma projeção, né, da cidade. Eles vão ficar alocados ali perto das fábricas, criando moradias precárias, criando condições de trabalho bastante insalubres, né? Trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. Mulheres grávidas, crianças trabalhando nesses ambientes ou vivendo ali em cortiços com 15, 16 pessoas nos quartos, né? Famílias muito grandes também e tudo mais, doenças. Então essa situação da classe trabalhadora já estava sendo acompanhada ali desde o fim do século XIX. A passagem para o século XX desses oprimidos era muito grande. Quando veio a Primeira Guerra Mundial, né, um pouco antes ali, nas guerras balcânicas, os fechamentos das fronteiras depois, isso só vai piorar, porque vai inflacionar os produtos de primeira necessidade. E, ao contrário do que as pessoas pensam, nesse pior momento, o nível de sindicalização, né, por causa disso, ele vai abaixar. Então, todo o trabalho de base, né, que socialistas, anarquistas, sindicalistas revolucionários estavam fazendo naquele momento, por meio da organização por categoria, vai abaixar naquele momento, de 1913, 1914. E eles têm, então, a ideia de mudar essa organização por categoria ou indústria por organização de bairro. Então, a partir desses bairros operários, porque não tinham só trabalhadores de fábrica, né, mas sim muitos comércios. Então, por exemplo, para eles um barbeiro poderia ser sindicalista, né, um comerciante de rua, um caixeiro, um carroceiro podia ser um sindicalista revolucionário também. Então eles fizeram essa organização de bairro também com apoio mútuo, ajudando essas pessoas que estavam precisando, para tentar organizar essa classe para uma greve geral. Tanto uma greve que parasse, né, as atividades ali para as reclamações que eles queriam, como também para manifestações que pudessem fazer um ataque à classe dominante. Então eles começaram a requerer que abaixasse esses preços, então abaixasse também as horas de trabalho, né, para 8 horas, que era a campanha global do sindicalismo revolucionário no período. Trabalho igualitário de gênero, né, os mesmos salários. O fim do trabalho de crianças, porque crianças de 8, 10, 12 anos trabalhavam nas fábricas. E aí eles começaram a criar os comitês de greve, que eram como se fossem conselhos, né, como se fossem os sovietes. Então um dos principais era o Comitê de Defesa Proletário, que unia os principais militantes, representantes grevistas, que faziam muitas vezes essa negociação, né, para os trabalhadores não serem demitidos. Também começaram a investir novamente nas suas redes de comunicação, isso era muito importante. Um dos principais jornais que eles usavam era o jornal A Plebe, né, que fazia esse trabalho de notícia, mas também tinha outros, a Lanterna, o Guerra Sociale para a comunidade italiana, enfim.
E também em meetings, eles falavam já esse termo, que eram encontros ali, né, em espaços do movimento operário, em espaços artísticos, espaços sociais, né, até muitas vezes em lugares que ocorriam futebol, né, em praças públicas, que esses militantes, né, faziam essa conversa. Muitas vezes lia o jornal, porque a gente estava falando de uma classe trabalhadora que 70% não era alfabetizada, então esse trabalho de comunicar envolvia isso, não só a publicação do jornal também. E esse tipo de organização que construiu, né, não foi uma construção espontânea, como se ainda veicula, da greve geral de 1917. Essa construção que ela estava nos bastidores disso, né? Todo esse trabalho de base envolvido, desde a mudança da estratégia, a criação desses comitês, dessa imprensa operária. E aí, o estupim realmente foi quando já tinham várias greves parciais, desde o fim de 1916, e em 1917, ali em julho, no dia 9, um sapateiro espanhol, né, José Martinez, ele é morto em um confronto com a polícia. Isso vai gerar dos trabalhadores no seu funeral um ódio, né, uma manifestação no dia do seu funeral, um dia depois. E no dia 11, o Cotonifício Cresp, que era uma fábrica da Moca, que inclusive era a maioria mulheres, que vão encabeçar o começo dessa greve geral. Elas vão fazer uma paralisação, um ato na frente da fábrica, né, vão fechar essa fábrica e vão ser seguidas por outras fábricas, mas isso só será possível por causa dessa coordenação a partir dos comitês da imprensa operária que vai ligar essas greves parciais na cidade. Então, a partir desse dia, 3 dias, a gente vai ter uma grande greve geral, que teve mais de 70 mil trabalhadores, né, em greve, em manifestação também. Essa greve ela foi bastante reprimida, então seus principais líderes, né, tidos como seus principais líderes, que para a polícia eram essas pessoas desses comitês, dessa imprensa operária, vão ser presas. Os seus principais vai ser o Edgar Lenroux, que era um anarquista muito influente na cidade, que redigia esse jornal Operário A Plebe, também fazia parte do Comitê de Defesa Proletário de São Paulo, e era dirigente da Federação Operária de São Paulo, a FOSP. Então ele vai ser tido como principal organizador dessa greve. Eles achavam que eles tinham criado isso, né, do nada. No fundo eles tinham razão, eles eram muito influentes e coordenavam esse movimento. Mas também era um movimento de massa, eram 70 mil trabalhadores em greves e outros participando dos grandes atos que aconteciam, né? Mas eles tentavam minar ali essa base ideológica. Essa greve ela vai sair com algumas vitórias, né, como as 8 horas de trabalho em várias fábricas, né, com essa igualdade de salário de gênero em várias fábricas, o fim do trabalho infantil nas fábricas. Porém, vez ou outra, por causa de a falta de uma legislação nacional, isso voltava, né? Eles tinham sempre que entrar em greve parcial para retomar. Só que o mais importante foi que essa cultura política, né, disso ser encarnado na classe trabalhadora como necessário, essas pautas, que vão fazer com que o Estado, depois lá em 1930, com Vargas, fosse obrigado a dar esses direitos para os trabalhadores. Sem essa luta dos de baixos, né, sem essa campanha da carestia de vida, essa organização que eles fizeram, isso não seria possível e esses direitos sociais básicos que nós temos até hoje não estariam aí. É isso aí.